Hello, people! Sejam muito bem-vindos à jornada Bora Começar no Inglês. Uma série de aulas para você que quer aprender inglês com filmes, séries, músicas e especialmente para você que está começando a aprender inglês. O que você vai assistir aqui nessa série de aulas, aqui neste canal, é apenas 1% do que eu ofereço e utilizo para ensinar inglês de modo sequencial dentro do meu curso de inglês, a jornada do zero à fluência. E o que você precisa de fato para começar no inglês? 3 passos, 3 coisas muito importantes que você não pode esquecer. Primeiramente, entenda o seguinte: não é apenas o conteúdo aleatório do YouTube que vai te sustentar em direção à fluência. Entenda isso. Você vai precisar sim de um caminho sequencial, gradativo para você estudar, aprender todas as estruturas do inglês e sim, isso fora do YouTube, ok? Segundo, você precisa de acompanhamento. Você que está começando no inglês, você precisa sim de um acompanhamento, de um mentor para te ajudar, um professor para te aconselhar, te direcionar, corrigir você, te dar suporte todos os dias. Isso é o que eu, Teacher Murilo, ofereço lá dentro da minha plataforma. Isso é algo que eu faço já todos os dias desde 2020. Dou suporte individual para cada aluno meu. Terceiro passo, você precisa aprender a como se envolver com o inglês diariamente. Não de maneira ocasional, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, como cursos de inglês tradicionais. Não. Você precisa aprender a se envolver da maneira certa, treinando o seu ouvido, treinando a sua fala, usando o inglês da vida real, usando os filmes, usando as séries, usando as músicas, que foi algo que eu fiz e que me ajudaram a me tornar fluente no inglês. Você precisa de um plano de estudos que te ajude e te direcione a treinar inglês todo santo dia. O que de fato você vai consumir não é saindo atirando para todo lado. Então sim, você precisa de algo gradativo, sequencial e também uma rotina para você se envolver de maneira intencional todos os dias, que também é algo que eu apresento lá na minha plataforma da Jornada do Zero à Fluência. Essa série de aulas que você vai assistir aqui no YouTube comigo, ela não é sequencial. Não é sequencial. Ela não vai do mais básico ao mais avançado, não. Ela é um conteúdo sim aleatório. Aqui você vai aprender como que você pode estudar inglês de maneira correta. Você vai perceber que mergulhando no inglês da vida real é o melhor caminho para se aprender inglês nos dias de hoje. E preste atenção, eu criei um grupo lá no WhatsApp para quem quer começar no inglês. O grupo é especialmente para quem quer começar no inglês. Se você já estuda, já começou, não é para você, é para quem quer começar no inglês. Para quem quer conhecer o método do curso de inglês Teacher Murilo, para quem quer conhecer a jornada do zero à fluência, o link para você participar desse grupo está aqui na descrição desse vídeo. Seja muito bem-vindo à jornada Bora Começar no Inglês. Convide mais alguém para estar comigo aqui nesta aula de hoje, para estar conosco aqui nessa jornada, e todos os dias estaremos aqui ao vivo às 8h30 da noite. Lembre-se, as aulas não serão sequenciais, mas é para te motivar, para te instigar, para te inspirar, te tirar dessa zona de conforto e começar a aprender o inglês da vida real do jeito certo. Bora começar no inglês? É isso aí, my friends! Estamos conectados na nossa primeira aula da jornada Bora Começar no Inglês. Sim, seja muito bem-vindo à primeira aula e hoje nós vamos estudar com o filme Rocky Balboa. Uma famosa cena de motivação, de inspiração,
Para você que tá chegando aqui, para você se motivar, se inspirar a começar os seus estudos e ir até o final. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque o lance não é só você começar no inglês. Você viu essa frase aqui embaixo, né? Você vai ver isso aqui em todas as aulas dessa jornada. Bora começar no inglês. O lance não é começar. Tá assim, ó, de gente começando no inglês. O lance é: quem aqui está disposto a ir até o final? E eu falo final, não é final da série de aulas, tá? Que essa série aqui, ela vai longe. E elas serão com aulas aleatórias, como você viu aqui no início desse vídeo. O lance é o seguinte: você está disposto a ir até a fluência, até você chegar no ápice, até você chegar no nível avançado ou no nível que você precisa. Tem uma pulseira que eu uso para me lembrar todos os dias do meu compromisso diário. E ela está escrito o seguinte: eu termino tudo que eu começo. Eu entendi, francamente, que tudo aquilo que eu começo precisa ter conclusão. Se você está comigo nessa jornada, a primeira coisa que você vai comentar aqui é: eu termino tudo que eu começo. E bora, né, meus amigos? Vamos estudar com Rocky Balboa. Só que é o seguinte, pra gente começar essa aula aqui, nós vamos assistir esta cena aqui, ó, do Rocky Balboa dando um conselho para seu filho. Só que nós vamos iniciar essa aula assistindo essa cena sem legenda alguma. E aí eu quero que você comente aqui embaixo, aqui, ó, de 0 a 100%. O quanto que você consegue entender dessa cena? Seja sincero, de 0 a 100%. O quanto que você consegue entender? Se você já assistiu esse filme, você com certeza vai se lembrar dessa cena, que é uma das melhores cenas motivacionais dos cinemas. É uma das minhas cenas favoritas. Eu achei que seria a cena ideal para nós começarmos essa jornada, para você começar aqui já inspirado, motivado a não desistir do inglês. Então vamos lá, vamos assistir essa cena sem legendas? Comente aqui embaixo e bora lá. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. Was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Pois é, meus amigos, comente aí o que você entendeu dessa cena, quantos por cento você entendeu aqui, de 0 a 100%. Pense o seguinte, aqui é um teste de listening. Quando você assiste uma cena sem legendas, é o mais próximo possível que você tem aqui no Brasil de uma conversação real. É interessante porque a gente usa muito essa nomenclatura aqui, ó. Tá escrito na minha camiseta, dá uma olhada aqui, ó. Inglês da vida real. Por que a gente trabalha muito com esse negócio do inglês da vida real? Porque pensa o seguinte, se você não treina com cenas sem legendas, não espere um dia você entender uma cena sem legendas.
Deu pra entender, né? Agora nós vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. E o grande fato é, sim, vai ser muito mais fácil de entender agora porque tem o auxílio visual. Agora não é só um teste de listening, você vai assistir e vai poder ler simultaneamente. Então, consequentemente, sim, vai ficar um pouco mais fácil. Mas eu quero que você comente agora, com legenda em inglês, o quanto que você consegue compreender desta cena. Seja sincero, hein? Bora lá. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. É isso aí, que cena, meus amigos! Já deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário dizendo o quanto que você entendeu desta cena com legenda em inglês. E é o seguinte, um convite importantíssimo para você aqui. Se você não entrou no nosso grupo de estudos no WhatsApp, acesse o grupo Você que quer começar no inglês, ok? Você que tá aqui, que quer começar no inglês, acesse o nosso grupo gratuito. Lá você vai receber os links das aulas. E sim, esse é o meu convite para você. Vamos então analisar frase por frase, palavra por palavra. É importante você entender o seguinte, o objetivo nosso aqui não é só traduzir as frases. Não. O objetivo nosso aqui também é entender a pronúncia. Segundo, entender as conexões que eles fazem entre as palavras. Vocês perceberam que sim, muitas palavras ali são interligadas. Sylvester Stallone não facilitou nem um pouco em algumas conexões aí, e é exatamente isso que nós vamos observar aqui. Então, faz o seguinte, pega o seu caderno aí e escreva tudo o que for novidade para você. Escreva todas as frases, repita, leia, escreva. Eu quero que você pratique, treine junto comigo. Só assistir não basta, né? Então, escreva no seu caderno, pratique e vamos lá. Primeira frase que nós temos é essa aqui, ó. You ain't gonna believe this. O Rocky começa dizendo You ain't gonna believe this. Preste muita atenção aqui, ó. Quero que você entenda que esse termo que você tá vendo aí, ó, ain't, ele é um termo completamente informal. Ele é informal, quer dizer que você não vai ver numa conversa formal, você não vai ver numa entrevista de emprego, por exemplo, não. E o que significa esse ain't? É importante você entender o seguinte, toda vez que você usa, eu vou falar ali primeiramente do gonna, ok? Entenda uma coisa, gonna é uma abreviação de going to. Esse é o primeiro passo que você precisa saber.
Segundo, quando você usa a estrutura do going to, você está usando uma estrutura de futuro. Você é obrigado a usar verbo to be antes. Vamos supor que eu queira fazer essa frase toda aqui que ele fez de modo formal. De modo não abreviado. Seria desse jeito aqui, ó. Eu vou escrever aqui para vocês. You aren't going to believe this. Seria mais ou menos dessa forma aqui, ó. You aren't going to believe this. Não é o tipo de frase que você traduz ao pé da letra, tá? Você vai aprender isso nessa aula que gonna, going to, esse sentido aqui é só para dar uma ideia de futuro. E aí o que você precisa aprender? Que essa estrutura de futuro usando going to depende do uso do verbo to be antes do going to. E aí é interessante porque cadê o verbo to be aqui nessa frase? Aqui ele usa o termo ain't. Eu quero que você entenda que esse termo ain't, na maioria das vezes, ele é usado para representar isn't ou aren't. E sim, aqui seria aren't, porque you você usa com aren't, não com isn't. Verbo to be na forma negativa. Por que eu falei que você não deve traduzir isso aqui ao pé da letra? Porque se você traduzir ao pé da letra, vai ficar como? Você não está indo para acreditar nisto. Fica esquisito, né? Então, o importante, é válido você lembrar que you aren't going to é simplesmente você não vai. E sim, eu quero que você entenda que futuro com gonna, going to, indica um futuro um pouco mais certo, um pouco mais sólido. Passa uma certeza maior do que quando eu uso will, que é o modal verb que indica futuro. É diferente de eu falar you will believe this. Seria muito mais fácil, né? Mas usando o verbo to be mais going to, abreviado para gonna, fica dessa forma. Então, qual que é a regra que você não pode esquecer daqui, ó? Quando você for usar gonna, lembra de usar o verbo to be antes, tá? Você não fala assim, I gonna study. Não, I am gonna study. Entendeu a vibe? Tem que ter verbo to be antes. O que é o verbo to be, Murilo? Que a gente aprende 10 anos na escola. Verbo to be é o verbo ser ou estar. Precisa dele para você usar going to. Então, agora que você entendeu, por que eu tô falando isso aqui do going to? Porque você vai ver esse termo várias vezes nessa cena. E se você não entender aqui, você não vai entender o resto também. E sim, ele tá usando aqui o verbo acreditar, crer, believe. E depois ele usa this, que é o demonstrativo que indica este, esta ou nisto, né? Você não vai acreditar nisto. É como se ele estivesse iniciando a conversa dizendo, você não vai acreditar nisso. You ain't gonna believe this. Eu acho muito interessante porque ele não fala gonna, literalmente. Olha como que ele fala. You ain't gonna believe this. You ain't gonna believe this. Sim, meus amigos, uma das principais características do inglês da vida real. Quem quiser essa camiseta aqui me chama. O lance é o seguinte. A maioria das palavras que o Sylvester Stallone pronuncia é o quê? Ele omite a última sílaba, que é a coisa mais normal no inglês da vida real. Então o senhor Sylvester, aí o que ele faz? Ele fala you ain't, e o T ali quase não sai. E aí gonna, ele fala gone, believe this. You ain't gonna believe this. Que é a coisa mais normal nas falas dele durante o filme todo, tá? Por isso que é importante você estudar o inglês da vida real. Às vezes você estuda o quadradinho e aí você vai assistir o filme e não sai quadradinho do jeito que você estudou na escola tradicional, né? You ain't gonna believe this. You ain't gonna believe this. You ain't gonna believe this. Isso aqui que eu tô fazendo é importantíssimo você fazer quando você estiver estudando com filmes e séries. Pause, volta, repita, pause, volta, repita. Fale em voz alta, escreve. Por quê? Porque nós vamos analisar aqui um monte de frase e sim, se você não praticar essa parada, corre o risco de você esquecer. Vamos lá para a próxima, né? Well, you used to fit right here. E aqui temos uma estrutura diferenciada. Ele começa dizendo aqui com but. Significa mas. Aquele mas que você usa para contradizer. Ele gosta disso, mas ela não gosta. Ou quando você quer acrescentar alguma coisa, né? Então, você não vai acreditar nisso. Mas,
E aí ele acrescenta. You used to fit right here. Quero que você entenda uma coisa. Primeiro, esse used to que você tá vendo aqui não tem nada a ver com o verbo usar e muito menos usado, usou. Não tem nada a ver com usar. E sim, eu quero te ensinar aqui uma estrutura diferenciada. Quando ele fala aqui, ó, used to, o que ele tá dizendo? O que ele quer representar com isso? Um sentido de costumava. Costume no passado. Então, mas você costumava. E aí depois nós temos ali o verbo fit, que é caber, literalmente. Então o que ele tá falando assim? But you used to fit right here. Mas você costumava caber right here. Entenda que o termo right significa certo, correto, às vezes significa direita. Opções de tradução para o termo right, mas tudo depende do contexto. Você vai entender que aqui right é usado para especificar um ponto específico. Quando eu falo right here, bem aqui. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, right now, I'm gonna study. É como se fosse bem agora, eu vou estudar. Right now. Right é usado então como um intensificador do que você está dizendo depois, né? Bem aqui, right here. Então, o que ele está falando? You used to fit right here. Você costumava caber bem aqui. Vamos lá, meus amigos. Vamos ouvir o jeito que ele fala. We used to fit right here. 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 O que você vai perceber? Aquela regra, aquele padrão de pronúncia que eu acabei de falar aqui. Que é o seguinte, a maioria das palavras que terminam também com consoante, elas não serão pronunciadas, a última sílaba. É só você perceber o jeito que ele fala right here. Ele não cita o T, fica right here. Que é a coisa mais normal no inglês da vida real, tá? O fit, realmente aparece o T, né? Mas percebe ali, ó, used to. Vira uma coisa só, used to. Used to. Conexão. Qual que é o padrão de conexão que você precisa entender aqui nessa frase? Preste muita atenção, gente. Quando uma palavra termina com um som em que a próxima palavra começa com um som igual ou semelhante, o que acontece? Elas se juntam. É o caso aqui dessa expressão que eu acabei de falar. Você não fala used to. Não, você acaba juntando. Used to. Used to. Used to. O D, ele some. O E, ele some. Fica used to. Used to. Olha só o jeito que ele fala. We used to fit right here. 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 Outra palavra que eu achei interessante é que ele não fala but. But. Ele só fala but. But you used to fit right here. Olha aí. We used to fit right here. Por isso que é importante você pausar, repetir, voltar, porque, gente, muitas palavras não são citadas do início ao fim 100%. A última sílaba, isso é comum não só do Silvestre aqui, mas de tudo que você vai ver na vida real, músicas, séries, você vai perceber que as pessoas não pronunciam às vezes a última sílaba. É sobre isso e tá tudo certo. Vamos então ouvir essas duas e vamos para a próxima. You ain't gonna believe this. We used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. Olha só, meus amigos. Finalmente uma frase grande, né? Vamos lá. Quando ele começa falando aqui, ó. I'd hold you up. Primeira coisa que é preciso entender, certo? Aqui, hold up. Hold é o ato de você segurar, tá? Hold é o verbo segurar. Só que é interessante porque quando fala hold up, é o ato de segurar em cima. É o que ele tá fazendo ali, gente. Hold up, segurar em cima. Segurar no alto. Up tem a ver com pra cima, né? Outra coisa que é importante você entender aqui é o seguinte. Esse I'd no início, sim,
é uma abreviação de I would. Então, quando ele fala I'd hold you up, qual que é a ideia que ele tá trazendo aqui, ó? Eu segurava você. Ao pé da letra seria eu seguraria você, mas é um sentido aqui de passado, tá? E aí é interessante porque quando ele fala hold you up, quando ele fala isso aqui, ó, hold you up, você precisa entender que o alvo do phrasal verb é um verbo formado por duas palavras, hold up. O alvo do phrasal verb tá no meio, you. Hold you up, que é segurar você em cima. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Eu segurava você aqui em cima, eu segurava você em cima, eu levantava você, você pode adaptar para várias formas diferentes, eu levantava você, eu segurava você lá em cima, da forma que você achar melhor, você pode adaptar. Depois temos o seguinte, and say to your mother. Ao pé da letra fica, e digo para sua mãe. Claro que você vai entender que toda essa frase tá num contexto de passado, né? Então aí dizia para sua mãe. And say to your mother. I'd hold you up and say to your mother. Eu segurava você e dizia para sua mãe. E aí vem aí a frase que ele dizia para a mãe do garoto, que é: This kid's gonna be the best kid in the world. Preste atenção. Quando ele fala ali, ó, this kids, importante você entender que aquele kids com S ali é só uma abreviação de kid is, ok? Importante você entender isso, tá, gente? Então, é como se ele estivesse falando this kid is. Lembra que eu falei que quando você usa o gonna, isso aqui, ó, você tem que usar o verbo to be antes? Foi exatamente o que ele tá fazendo aqui, ó. This kid's gonna be. Essa criança será. Essa criança vai ser. This kid's gonna be. Lembra que eu falei que o verbo to be é o verbo ser ou estar? Então é o futuro do verbo ser ou estar. Essa criança será. This kid's gonna be the best, a melhor kid, criança. Então, esta criança será a melhor criança in the world, no mundo. E aqui eu quero ensinar você a pronunciar essa palavra aí, mundo, porque muita gente tem dificuldade. Qual que é o segredo para você pronunciar essa palavra? Preste atenção. Antes de mais nada, você precisa entender que o som dela não é com O, é com A. Som do A. Were. Você vai falar assim, ó. Primeiramente, were. 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 Depois você vai colocar, depois desse were com o som do R, você vai colocar o som do L lá dentro da sua língua, assim, ó. Whirl. Whirl. Ó, língua no céu da boca. Whirl. Primeiro som do R, whir. Depois o som do L, whirl. 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 E aqui nós vamos fazer uma coisa que o Silvestre não fez, que é o quê? Colocar o D no final. Ele não cita o D, não sei se vocês perceberam. Então, citando formalmente, seria world. Eu vou fazer esse D de modo bem sutil. D. World. 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 Murilo, quantas vezes eu preciso repetir para conseguir falar plenamente? Assim, no mínimo, o ideal mesmo é você repetir umas 300 vezes, no mínimo, tá? Ah, Murilo, mas eu tenho preguiça de repetir as frases e... Aí eu falo pra você, meu amigo, quanto mais você repetir, maior a chance de você se habituar. Quando perguntam pra mim, como é que você sabe a pronúncia disso tudo aí com tanta clareza, sem script, sem roteiro nenhum? Porque é questão de costume, quanto mais você se acostuma. E eu estou envolvido no inglês desde 2001, mais de 23 anos, e sim... Chega uma hora que você acostuma. Então, acostume-se com o inglês. Aprender inglês é sobre você se habituar com tudo aquilo que você está aprendendo. Então, pensa o seguinte, se você acabou de aprender a palavra aqui, cara, pensa o seguinte, para você se acostumar com ela, você vai precisar ver ela, ouvir ela, falar ela, pelo menos umas 300 vezes. Então, não só escreve no caderno para abandonar, não. Se acostuma, tá? Se, de repente, o phrasal verb hold up é novo para você... Faz o seguinte, cria aí pelo menos umas 50 frases com esse phrasal verb. Não tem outro caminho.
Se você não aumenta o seu grau de contato com essas palavras, não tem outro caminho para você memorizar elas, tá? Então, você quer saber como é que faz para melhorar a memorização? Aumenta o seu tempo de contato com essas palavras. Ah, eu aprendi aqui que o gonna é sobre futuro. Ah, beleza, esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo. Se você aprendeu isso hoje, cara, o segundo passo a gente apresenta lá na jornada do Zero Fluency. O segundo passo é você aprender a criar frase com isso. É você aprender a usar. É você aprender a fazer a aplicação. É o que a gente ensina lá dentro. Como criar pergunta, como criar resposta, como é que você pode usar, como é que você pode usar isso aqui na prática, na vida real. Por isso que eu falo que o importante não é só você entender a tradução da cena. Não adianta nada você entender a tradução das palavras e não saber usar essas palavras. Essa é a real importância de você aprender estruturas de maneira sequencial. Você não começa em nenhum curso de inglês na face da terra aprendendo going to. Por isso que eu falei aqui que nós vamos estudar aqui nessa jornada de maneira aleatória. Primeiro porque a cena do Rocky Balboa aqui não é cena básica e aí vai ficando intermediária e depois vamos... Não, tem coisa avançada aqui o tempo todo. Você não começa aprendendo phrasal verb quando você começa no inglês. Por isso que eu falo pra você, são coisas que são de diferentes níveis, diferentes situações e que sim, você precisa de um caminho sequencial. Você precisa aprender verbo, você precisa aprender a conjugar no presente, conjugar no passado, conjugar no futuro, se acostumar com estrutura, se acostumar a fazer pergunta, fazer resposta, pra então você conseguir compreender uma cena dessa e ter vocabulário suficiente pra isso. É o ponto de partida. E aqui, ó, se vocês pararem pra analisar, aqui eu traduzi o kid, né, pra criança. Se eu não me engano, na versão em português, ele fala garoto. Esse garoto será o melhor garoto do mundo, né? Esse menino será o melhor menino do mundo. Você pode adaptar dessa forma também, tá bom? Pense o seguinte, gente. A adaptação é uma coisa que você pode fazer sempre. Pega a frase em inglês e traduz ela para um jeito, um modo, um formato que ela seria dita no português. Então, ó, vamos lá. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. Então vamos lá. Voltando aqui na pronúncia dele. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. Here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. Olha só que interessante. Ele diz mais uma frase como this kid's gonna be, que significa esta criança será, ou essa criança vai ser, da forma que você preferir. Ele cita aqui somebody. Somebody significa alguém, alguma pessoa. Então, essa criança será alguém. Better, na linha de baixo, significa melhor, e geralmente você usa better num contexto comparativo, quando você está comparando algo com alguma coisa, alguém com outra pessoa, um lugar com outro lugar. Você usa better para comparar, contextos comparativos. E é exatamente esse contexto que ele está usando. Porque ele está falando assim, ó, esta criança será alguém melhor. E aí, geralmente, quando você usa melhor, no sentido de comparação, você usa depois um termo que é o do que. E esse do que, no sentido de comparação, no inglês é o termo than, que é o termo que está ali depois do better. Então, this kid's gonna be somebody better than, do que. E ele cita depois anybody, que também significa alguém. E ele fala I ever knew. Entenda que knew, a última palavra dessa frase, significa conhecer, só que no passado, conheci. É o passado do verbo know. Eu quero colocar aqui alguns verbos, inclusive, para você lembrar. Know é o verbo conhecer, saber, e no passado, knew. Então, quando ele fala que I ever knew, significa que eu já conheci. Que eu já vi na vida, que eu já conheci na vida. E esse anybody, eu não vou entrar aqui no assunto do anybody, somebody, mas vou dar uma palha aqui de como é que você separa essas frases, tá? Geralmente, dentro do inglês, você usa somebody para fazer afirmação, geralmente. E geralmente você usa anybody para fazer pergunta ou frase negativa. Mas enfim, isso é algo que eu explico de modo mais profundo dentro da plataforma e eu não vou esticar muito aqui para não perdermos tempo. Mas é o seguinte, quando eu falo aqui, ó, this kid's gonna be somebody, essa criança será alguém.
Better than anybody I ever knew. Melhor do que qualquer um. Pode ser qualquer um ou alguém também, tá? Eu posso adaptar aqui para qualquer um. Melhor do que qualquer um que eu já conheci. Percebe que no português tem o que eu já conheci, e no inglês não tem? Exato, em muitos contextos você vai ver que não precisa do que como um conectivo. Então, essa criança será alguém melhor do que qualquer um que eu já conheci. É isso que ele está dizendo. Vamos voltar aqui e ouvir a pronúncia dele. Preste atenção, aumente o volume do seu fone aí. Pause, volte esta aula quantas vezes forem necessárias, tá? Segue aqui as regras da nossa aula. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. Vocês viram aqui, ó? A gente já passou dos 30 minutos de aula, né? E até agora nós analisamos 16 segundos de cena. Vocês viram que o ponto aqui é extrairmos o máximo possível. E a minha promessa para você que vai ficar até o final aqui, ó. Você que fez o compromisso comigo de eu termino tudo que eu começo. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar comigo até o final, até a gente entender toda essa cena. Você vai aprender tudo que eles estão dizendo aqui. Tá? Então fica comigo até o final aí, tá? E se você não deixou o seu like ainda, seu comentário, please help me. And you grew up good and wonderful. E então ele diz, and you grew up. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Ele tá citando ali um phrasal verb novo, né? A gente já aprendeu aqui o hold up, que é um phrasal verb aqui nessa aula, né? Que é o ato de segurar. E agora temos o grow up. O que é grow up? Grow up é crescer. Só que aqui na frase dele, tá no passado esse termo, grow up. Tá, grew up. Então ele tá falando, e você cresceu, and you grew up. Então, grow up aqui embaixo, grew up na cena é o passado, né? Então, e você cresceu good and wonderful. E você cresceu bem, maravilhoso. É isso. Aqui ele está dando uma característica ao crescimento do garoto. Então aí você cresceu bem, você cresceu bom e maravilhoso. And you grew up good and wonderful. And you grew up good and wonderful. And you grew up good and wonderful. Aprenda uma coisa. Palavra and, na maioria das vezes, eu diria que tipo 90% das vezes, você não vai ver o D sendo pronunciado. E a coisa mais normal. Você não vai ouvir as pessoas falando and. Good and wonderful. Fica só N. Good. D de maneira sutil, não fala good, né? Fica good and wonderful. Olha aí, ó. Ever knew. And you grew up good and wonderful. Anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. Grew up good and wonderful. And you grew up good and wonderful. And you grew up good and wonderful. And you grew up good and wonderful. It was great just watching every day was like a privilege. Olha só que interessante essa frase. Ele tá falando aqui do privilégio que era ver, assistir, observar o filho crescer. Preste atenção aqui, ó. Quando ele fala it was great, foi ótimo. Você pode traduzir great para ótimo, excelente. Um elogio positivo. Great, em outro sentido, significa grande. Só que não é o sentido aqui, né? Então, it was great just watching. Every day was like a privilege. Preste atenção aqui, ó. Foi ótimo. Just watching every day é como se fosse assim, ó. Eu vou dar uma adaptação aqui, tá? Só de observar todos os dias. Just watching every day. Eu quero que você entenda que watching não é necessariamente assistindo. Não, só assistindo, não é isso, tá? Mas é o ato de assistir, observar. Entenda que watch também é o verbo observar, tá? Então, só assistir, só de observar every day, todo dia, was like a privilege. Foi tipo um privilégio. Eu traduzo aqui o like como se fosse um tipo, sabe? Ele não é obrigatório nessa frase, o termo like. Eu poderia dizer simplesmente every day was a privilege. Foi um privilégio.
Quando ele usa o like, ele tá tentando exemplificar, foi tipo um privilégio. Was like a privilege. É mais ou menos esse contexto que traz o like aqui nessa frase, tá? Entenda que like na vida real, em entrevista, em frases assim, espontâneas, é a coisa mais normal as pessoas ficarem repetindo like. E aqui não tem nada a ver com curtir, gostar, é outra vibe, tá? Não é nem no sentido de como. Foi tipo como um privilégio. Talvez daria, mas aqui eu diria que é tipo um privilégio. Então, foi ótimo, só de observar todo dia foi tipo um privilégio, foi como um privilégio. Vamos lá então. Vamos ouvir essa frase. It was great just watching every day was like a privilege. Fool. It was great just watching every day was like a privilege. Fool. It was great just watching every day was like a privilege. Detalhes importantes sobre pronúncia para você não esquecer. Preste atenção. Primeiro, esse it, o T é sempre sutil. É a regra do inglês, né? O T no final de uma palavra é sempre sutil. Então você não fala it, você fala sempre it. E o T realmente é uma pausa ali na fala que quase não aparece. Segundo, a palavra was, você não vai falar was. Você não vê ele falando was. Não, é um pouco mais leve. Segundo a transcrição fonética dessa palavra, você pronuncia com um somzinho de Z e com o som do a, was. E às vezes a pessoa vai falar assim, it was, não vai ser it was, não. It was great, just watching, mesma coisa, o T ali do just não vai sair firmemente, vai ficar just watching every day, was like, você percebe que não fica was like, não. Was like a privilege. A privilege. Esse a não é a privilege, não, é o som do a privilege. É só você pausar, voltar e assistir mais de uma vez que você vai aprender. Murilo, eu quero essa cena para eu estudar depois. Então você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp porque eu vou enviar essa cena lá no grupo. Para quem estiver lá no grupo, eu vou enviar a cena com legenda em inglês e sem legendas, tá? É o material que eu vou enviar para quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, você que não entrou no grupo, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Entra lá que eu vou enviar essa cena para você poder assistir e reestudar, tá bom? It was great just watching every day was like a privilege. Fool. It was great just watching every day was like a privilege. It was great just watching every day was like a privilege. It was great just watching every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Preste muita atenção aqui nessa frase, ó. Agora temos um outro termo aqui que é o then. Esse then com e carrega a ideia do então. Eu costumo traduzir esse then com e pra tipo então ou e aí significa que você vai contar alguma coisa a mais, tá? Esse é o contexto de uso dessa palavra. Então, then the time come for you. Ao pé da letra significa aí, então, o tempo vem pra você. Then the time come for you. E o tempo vem pra você pra fazer o quê? To be your own man. Ao pé da letra, sabe o que significa? To be, ser. Your, seu. Own man, seu próprio homem. Se você traduzir ao pé da letra, vai ser isso. Por isso que eu recomendo não traduzir as coisas ao pé da letra, mas entender o contexto. E claro, se tem expressão, você vai ter que entender o que é a expressão. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Então, chegou a hora. Você vai traduzir dessa forma. Então, chegou a hora de você. E aí, to be your own man. E sim, é importante você ter uma explicação técnica sobre isso, tá? Quando ele fala to be your own man, significa ser independente. Tomar as suas próprias decisões, sem se deixar influenciar ou controlado, né, por outras pessoas. Então, geralmente implica no quê? Da pessoa ter autoconfiança, né, confiança em si mesmo e viver de acordo com seus próprios valores e crenças. Então, chegou a hora de você ir pro mundo, sabe? Seria mais ou menos isso, né? Chegou a hora de você ser um homem crescido. Então, pode também ser usado para descrever alguém que assume uma responsabilidade por sua vida e as suas escolhas, que é exatamente o que o pai dele tá falando aqui, ó. Então chegou a hora de você, né, ser um homem
Eu traduzi pra ser um homem, né? Ser um homem de verdade. E aí depois ele cita um phrasal verb aqui, que é o take on. Preste atenção aqui, ó. Take on é mais um phrasal verb. E aí você vai entender uma coisa. Take on the world. Você precisa entender o que é esse phrasal verb para entender a frase. Quando ele fala take on the world, significa enfrentar desafios ou adversidades com coragem e determinação. É como se fosse encarar o mundo, sabe? Enfrentar o mundo. Então sugere aqui o quê? Uma atitude ousada, confiante, como se a pessoa estivesse disposta a lidar com qualquer situação que a vida apresente. Então é frequentemente usada em contexto do quê? Sentimento de empoderamento, ambição. Tipo, eu vou encarar, eu vou enfrentar. É mais ou menos essa parada mesmo. Encarar, eu vou me empoderar. O que o pai dele tá dizendo pra ele aqui? Eu gosto muito dessa cena aqui, dublada em português. Cara, eu achei a dublagem sensacional. A tradução que eles fazem, a adaptação é fantástica. No final da aula aqui, eu vou mostrar aqui uma dublagem que eu fiz dessa cena. Fica aqui no final que você vai poder assistir aqui com exclusividade. Mas o lance é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, então a hora chegou, você pode traduzir também pra a hora chegou, só que é importante você entender que come não tá no passado, tá? Come tá no presente. Então, é como se fosse assim, então o tempo chega pra você, for you, pra você ser um homem crescido e encarar o mundo, and take on the world. Eu vou adaptar pra encarar o mundo, pode ser, tá bom? Encarar o mundo, enfrentar o mundo, e ir pra vida, né? Ir pro mundo. Eu vou até abrir aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, tá? Que tipo de frase a gente poderia colocar aqui? Porque aqui tem muitas expressões que são regionais, né? Expressões que é dito no solo paulista, alguns que são ditas no solo carioca, no solo nordestino, no solo do sul. Cada lugar aqui usaria um tipo de expressão diferente. Então, encarar a vida, enfrentar a vida, né? Eu queria saber de você. Como é que você aí da sua região, como é que você traduziria isso aqui, ó? Take on the world. Encarar o mundo, enfrentar o mundo. E aí? Eu traduziria dessa forma, certo? Poderia encarar a vida, encarar o mundo, né? And you did. Aqui é importante você entender que esse did está sendo usado no sentido de um auxiliar do passado. Esse auxiliar, ele sempre representa um verbo. E que verbo que ele está sendo representado aqui? Ele está representando o verbo take. E encarar o mundo. E você fez. Eu não vou traduzir esse did para fez, né? E você fez, no literal, né? É como se fosse e você encarou. Então, e a hora chega para você, para ser um homem crescido, e encarar o mundo, e você encarou. Entenda que esse did está representando um outro verbo que já foi citado. É igual quando eu pergunto para você assim, ó. Did you speak? Você falou? Aí você responde assim. I did. Esse I did como resposta, obviamente o did está representando o verbo falar, né? Did you speak? Yes, I did. Eu poderia fazer milhões de perguntas para você como did. Did you study? Você estudou? I did. Eu estudei. Did you watch a movie? Você assistiu um filme? I did. Eu assisti. Então perceba que did está sendo usado aqui para representar um verbo no passado. Tá bom? Olha, eu não sei vocês, viu? Mas tem informação pra caramba aqui. A gente analisou só 27 segundos dessa cena. Tem muita coisa aqui que... Gente, tem muita coisa aqui que eu não vou me aprofundar, porque são coisas que eu me aprofundo lá dentro da plataforma da jornada do Zero Fluência. Mas pensa o seguinte, você precisa aprender a criar frases com essas palavras, tá? Esse é o lance aqui. Vamos lá, então, ouvir essa frase mais de uma vez. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, but somewhere, eu quero que você entenda o seguinte. Quando ele fala somewhere, significa algum lugar. E aí quando ele fala along the line, ao pé da letra é ao longo da linha. Line também significa fila. Mas poderia ser ao longo da reta,
mas ao longo do caminho, ou você pode até traduzir para no meio do caminho, mas em algum ponto, mas em algum lugar no meio do caminho, but somewhere along the line, you changed. Você mudou. E aí você não fala changed, não, você fala changed. Você só acrescenta o somzinho do D ali, bem sutil. You changed. Então, mas em algum ponto desse percurso você parou. É mais ou menos isso que ele tá querendo dizer, tá? Mas em algum ponto, mas em algum lugar, ao longo do caminho, você mudou. You changed. Tá bom? Change é o verbo mudar. Então, mas em algum ponto desse percurso você mudou. Take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. 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 You stopped being you. Isso aqui eu achei muito pesado, né? You stopped being you. Ele tá falando assim, ó, você parou de ser você. E aí você me pergunta, Murilo, por que o verbo to be tem ing ali? O be, been, por que tem ing? Anota esse padrão aí pra você não esquecer. Quando você usa o verbo stop, que é o verbo parar, independentemente de ele estar no passado aqui, igual nessa frase aqui, ó, stopped. Entenda uma coisa. Stop, quando você usa ele na sequência com um outro verbo, o segundo verbo vai ter que estar com ing, tá bom? Vamos supor que eu quero fazer a frase. Eu paro de estudar. Eu vou falar I stop studying com ing. Talvez nunca te ensinaram isso na escola. Então anota no seu caderno para você não esquecer. Então, you stopped being you. Ele tá falando o quê? Você parou de ser você. Gente, é claro que no português ninguém diria isso, né? Você parou de ser você. Geralmente a gente diz o verbo deixar. Você deixou de ser você. Que não faz diferença, né? Vamos ser sinceros. Você parar de ser você é a mesma coisa que você deixou de ser você. Tanto que na dublagem em português, se eu não me engano, eles falam isso, né? Em algum ponto desse percurso você parou, você mudou. Você deixou de ser você. You stopped being you. E é importante você entender uma coisa, tá? Uma coisa que eu não falei aqui que é muito importante. Todo verbo que termina com ing, você não jamais, never pronuncia a letra G, tá? Você não fala being, tá? Being termina no som do N. Por isso que ele fala being you. Being you. É como se o G não existisse, being, com o último som aqui do N, se juntasse com you. Being you. You stopped being you. Vamos lá. You stopped being you. 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 Vamos lá, meus amigos. Vamos para a próxima frase. Você parou de ser você. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Vamos fazer o seguinte, ó. Até o momento nós analisamos 35 segundos de cena. Para nós treinarmos tudo que nós já analisamos aqui, nós vamos assistir com legenda em inglês esse início dessa cena, tá? Até essa frase que nós estamos aqui. Vamos lá, eu vou dar o play aqui. Comente aqui se até aqui você está vivo. Comenta assim, tô vivo. You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And Vamos lá. you stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. Preste atenção. You let people stick a finger. É como se fosse você deixa as pessoas apontarem um dedo. E é interessante porque esse você deixa pode carregar o sentido de você deixou. Murilo, como é que a gente faz para saber? É uma questão de analisar o contexto. Se ele tá falando de passado, que ao longo dessa jornada você mudou, você deixou de ser você, você pode muito bem traduzir isso aqui para você deixou as pessoas apontarem o dedo na sua cara. É porque o let, né, o verbo let, no passado ele é a mesma coisa que no presente, tá? Mas sim, se você quiser, você pode traduzir isso aqui para você deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara.
Na versão dublada em português, eles traduzem no presente. Você deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara. Gente, não muda muito, pra falar a verdade, né? Você deixou as pessoas... Só que quando você fala você deixou, é passado, né? Aconteceu já. Aqui, você deixa, significa que aconteceu e ainda acontece, né? You let people stick a finger in your face. Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara and tell you, e dizerem a você, né? Ou você pode adaptar e te dizer, and tell you you're no good. Entenda uma coisa, you're no good seria o mesmo que falar you aren't good. Você não é bom. É só um modo informal de dizer que você não é bom. You're no good. Informal, que é o tipo de frase que ele tá dizendo aqui, tá, gente? Não tem nada de formalidade. Ele tá falando muitas expressões aqui. É um conselho de pai para filho. Você tem que analisar esse contexto, tá? Então, vamos lá. Let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. In you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Aqui ele pegou pesado com o filho, né? Não, eu acho que pegou leve. And when things got hard. Preste atenção. E quando as coisas... And when things got hard... Você precisa entender uma coisa. Ah, Murilo, não sei como usar o verbo get. Por que aqui tá got? Vamos lá. Você tem vários sentidos para você usar o verbo get. E sim, aqui tá no passado. Um dos sentidos para você usar o verbo get, e aqui eu quero que você escreva isso aqui, tá? É um dos sentidos, tá? Você vai aprender vários sentidos na jornada sobre o get. Como usar todas as formas com get. É uma coisa que a gente ensina lá na plataforma. Mas o lance é o seguinte. Aqui eu quero te ensinar uma forma de você usar o get. Qual que é a forma que ele usa aqui? A forma do verbo ficar. Ah, mas Murilo, eu aprendi que o verbo ficar é o verbo stay. Sim, o verbo ficar no sentido de permanecer. Por isso que é importante você entender os sentidos dos verbos. Os contextos que eles podem ser usados. Aqui é o sentido do get. Ficar, só que é o ficar, preste atenção. Ficar doente, get sick. Ficar com raiva, get angry. Ficar faminto, get hungry. Ficar cansado, get tired. Esse tipo de ficar. Ficar no sentido de você atingir um estado emocional ou um nível de capacidade. Gente, é o que nós estamos vendo aqui, ó. Got hard. Hard, muita gente traduz para difícil, mas na verdade a primeira tradução de hard é rígido. Rígido, duro, pesado. Tanto que work hard é trabalhar duro, trabalhar pesado. Você pode adaptar se você quiser para difícil, tá? Mas é uma coisa penosa, rígida. Tanto que hard disk é disco rígido. Para quem manja de TI, né? Eu vim da área de TI, eu posso dizer para você que hard disk significa disco rígido. Entenda uma coisa. And when things got hard, você pode traduzir para e quando as coisas ficaram difíceis. Ou e quando as coisas apertaram. E quando as coisas ficaram duras, rígidas. And when things got hard. E sim, aqui tá no passado, tá? Então, e não é quando as coisas ficam difíceis, não. É quando as coisas ficaram difíceis. Agora ele tá falando do passado da vida dele. Ó, e quando as coisas ficaram difíceis... E aí, mais uma vez, ele confirma que a frase está no passado. You started... Você começou... Looking for. E aqui eu quero te apresentar mais um phrasal verb. Qual que é o phrasal verb aqui da vez? Look for. Que é o phrasal verb procurar. Então, você começou a procurar. You started looking for something to blame. Você começou a procurar por algo, something, algo, alguma coisa, something to blame, para culpar. Tá, e quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar por algo para culpar. É como se fosse assim, ó, e quando as coisas ficaram difíceis, você começou a procurar alguma coisa para culpar. And when things got hard, you started looking for something to blame. Vamos ouvir? Like a big you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame. Good. And when things got hard,
you started looking for something to blame. And when things got hard, you started looking for something to blame. And when things got hard, you started looking for something to blame. And when things got hard, you started looking for something to blame. And when things got hard, you started looking for something to blame. Like a big shadow. Eu gosto muito dessa frase que ele fala, like a big shadow. Significa como uma grande sombra. No português, na versão dublada, eles falam só como uma sombra. Aqui, como uma grande sombra, like a big shadow. Like sendo usado agora para exemplificar alguma coisa. Lembra que eu falei do tipo? Né? Quando você vai exemplificar alguma coisa, tipo... Aqui poderia ser também tipo uma grande sombra. Oh. Vamos ouvir? Like a big shadow. The blame. Like a big shadow. The blame. Like a big shadow. Blame. Like a big shadow. Like a big shadow. Like a big shadow. Like a big shadow. E aqui eu falo que aqui o conselho começa a ficar um pouco mais doído, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha só. Let me tell you something you already know. Let me tell you something you already know. Quando ele fala let me tell you, significa me deixe te dizer. Me deixe te dizer. Let me, deixe-me. Tell you, dizer pra você. Então, deixe-me dizer pra você. Você pode adaptar pra me deixe te dizer. Something significa alguma coisa. Alguma coisa, algo. É o termo que a gente acabou de analisar aqui. Mas preste atenção. Quando você quer dizer alguma coisa pra alguém, você não usa o termo alguma coisa ou algo. Né? Você não fala assim, deixa eu te dizer algo. É mais fácil você falar assim, deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente a gente usa mais uma coisa do que alguma coisa. Quando você quer acrescentar esse tipo de frase, né? Deixa eu te dizer alguma coisa. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é uma coisa que ele vai acrescentar. Então, let me tell you something you already know. Deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe. Let me tell you something you already know. Você vai aprender que let me vai ficar let me. Tell you, você vai juntar tell com you. Let me tell you something you already know. You already know. Vai juntar you com already com know. Nós já falamos que know é o verbo conhecer. Already significa já. Então você já sabe. You already know. Let me tell you something 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 you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. Vamos lá. Eu gosto muito da versão em português dublada, que ele fala algo do tipo, o mundo não é um grande arco-íris. Na versão em inglês, gente, é um pouco diferente, porque ele tá dizendo o seguinte, ó. The world, o mundo, ain't, não é. Lembra que eu falei do ain't aqui no começo dessa aula? Quem assistiu o começo dessa aula, né? Ain't, o que eu falei lá no início? Eu vou exemplificar aqui novamente para você que já esqueceu. E se você já esqueceu, é um grande sinal que você vai esquecer se você não anotar, tá bom? Então, anota aí pra você não esquecer, tá? Ain't representando isn't ou aren't. Lá no início da cena era aren't, agora isn't. Então, the world isn't all sunshine and rainbows. Tá, mas qual que é o sentido do ain't? Tá representando isn't e aren't nessa cena, ok? Entenda uma coisa. É só um modo informal aqui do verbo to be nessa cena. Então, o mundo não é. Beleza? Depois temos all sunshine and rainbows. Aí você vai precisar entender uma coisa. Primeiro que all significa tudo, todas, todos, né? E outra coisa, sunshine. Sunshine é luz do sol, brilho do sol, né? E quando fala and rainbows, o que ele está dizendo aqui, ó? E arco-íris. Então, quando ele fala the world isn't ou ain't all sunshine and rainbows, ele está falando o seguinte, o mundo não é só luz do sol e arco-íris, só brilho de sol. E é interessante essa palavra do sunshine, porque eles juntam o verbo shine, que é brilho, né? Brilhar, shine, e sun, que é sol. Então, literalmente, o conselho dele é, o mundo não é só brilho de sol e arco-íris. Pesado, né? Então, the world ain't all sunshine and rainbows. O mundo não é tudo
luz de sol e arco-íris, tá? Você pode traduzir dessa forma. O mundo não é tudo luz de sol e arco-íris. Vamos lá. The world ain't all sunshine and rainbows. Here's something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. All sunshine and rainbows. The world ain't all sunshine and rainbows. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. Preste atenção até aqui, ó. It's a very mean. Primeiramente, eu quero que você entenda que quando ele fala very mean, é muito malvado, muito ruim, muito mal. E depois ele cita o termo nasty. Nasty significa desagradável. It's a very mean and nasty place. E aqui você vai ter que traduzir essa frase da seguinte forma. É um lugar, primeiramente, é um lugar, tá? E lugar é a última palavra dessa primeira linha, né? Place. Só que as características vêm primeiro, tá? E esse é o lance dessa frase aqui. É um padrão do inglês para você não esquecer. Características sempre vêm primeiro quando são citadas junto com seus substantivos, com seus objetos. Então, it's a very mean and nasty. Então, você pode entender que é um lugar muito malvado e desagradável. É como se você estivesse falando, o mundo realmente é um lugar sujo, um lugar muito ruim, desagradável. E aí na linha de baixo ele fala o seguinte. And I don't care. E sim, eles não falam and I don't care. Não, fica and I don't care. And I don't care. E eu não ligo e eu não me importo. And I don't care how tough you are. O quão duro você é. Certo? O quão durão você é. E aqui é duro de dureza. O cara que é durão. Certo? Ah, Murilo, qual que é a diferença desse tough pro hard que a gente acabou de ver? Hard tem a ver com rígido, de algo difícil, duro, pesado de se fazer. Tough aqui tem a ver com resistente. Então aqui ele tá falando assim, eu não me importo e eu não ligo o quão durão você é. Então, it's a very mean and nasty place. É um lugar muito malvado, desagradável. E eu não ligo o quão durão você é. And I don't care how tough you are. Vamos ouvir o jeito que ele pronuncia, gente. Let's go. Rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. And in rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. Rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Essa frase foi pesada. It will beat you to your knees. Preste muita atenção aqui, ó. É importante você entender que beat é o verbo bater. E aqui ele não fala só de bater nele, de bater no filho. Ele fala assim, ó. Vai bater em você. It will beat you. It will beat you. Vai bater em você. To your knees. E aqui é importante lembrar que to sempre indica direcionamento. Go to my house, go to the club, go to work. To indicando direção. Aqui não é diferente. É tipo bater em você. To your knees significa para seus joelhos. É como se fosse assim. Vai te bater a ponto de colocar você de joelhos. Tá? Você vai ter que adaptar isso aqui para essa forma. Então tá, bater você, seus joelhos, então você pode, se você quiser, é o que eu faria. Adaptar isso aqui pra vai te colocar de joelhos. Vai te bater a ponto de te colocar de joelhos. It will beat you to your knees. Vai te colocar de joelhos. E aí preste atenção. And keep you there. E manter você lá. Ou, e te manter lá. And keep you there. Permanently, if you let it. Permanentemente, if you let it. Se você deixar isso. Você pode adaptar se você deixar. Então vai te colocar de joelhos e te manter lá permanentemente se você deixar. Esse aqui é o conselho da vida, gente. Nasty place, and I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. It will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Você percebeu que ele não fala it will, ele fala it will. It will beat you to your knees and keep you there
permanently if you let it. E aí depois é o seguinte, vamos lá. Temos a tradução aqui. Vai te colocar de joelhos e te manter lá, te fazer ficar lá permanentemente se você deixar, se você permitir. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Essa aqui é uma das frases melhores da cena. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Você, eu ou ninguém vai bater, is gonna hit. Nós já falamos aqui, né, de verbo to be, gonna. Hit é o ato de atingir. Você vai ver o verbo hit aqui de algumas formas diferentes, tá? Aqui é no sentido de vai atingir, vai te bater, tá? Então, you, me, você, eu, or nobody, ou ninguém, is gonna hit, vai bater as hard as life. Aqui ele está sendo usado, né? Aqui ele está usando uma estrutura de igualdade, usando as hard as life, que seria tão duro quanto a vida. Quando você tem as e no meio um adjetivo, você vai entender uma coisa. O primeiro as é tão e o segundo as quanto. Se você não sabia disso, escreve aí para não esquecer. Aqui estamos falando de comparativo de igualdade. Então, vai te bater tão duro quanto a vida. Você pode adaptar se você quiser, tão forte quanto a vida. Então, you, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Ninguém vai te bater tão duro quanto a vida. Você, eu ou ninguém vai bater tão duro quanto a vida. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Vamos lá. Permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. Preste atenção aqui, ó. But it ain't about how hard you're hit. Aqui ele tá dizendo o seguinte, ó. Mas não é sobre. But it ain't about. Mas não é sobre. É isso que ele tá falando. Mas não é sobre. How hard. O quão duro, o quão forte. You're hit. Você é atingido. E aí eu falei o seguinte, que hit pode ser bater, atingir, então. Mas não é sobre o quão forte você é atingido. É como se fosse assim, mas não é tão. Mas não é sobre o quão forte, né, você é atingido. Não é sobre o quão rígido você é atingido, você é batido. Hit. It's about how hard you can get hit. It's about, é sobre how hard, o quão duro, o quão rígido, you can get hit, você pode ganhar socos, get hit, aqui get é o sentido de receber, ganhar, e aí hit é um soco, uma batida, e aí você pode adaptar para, é sobre o quão duro você pode ganhar os socos, né? And keep moving forward. And keep moving forward. E continuar seguindo em frente. How much you can take and keep moving forward. How much you can take. O quanto você pode receber. Take, de receber os socos, né? And keep moving forward. E continuar seguindo em frente. Continuar se movendo para frente, adiante. Entenda que moving leva muito sentido de se mover. E forward, adiante, para frente. Então, em continuar seguindo em frente, você pode adaptar dessa forma. Aqui nós analisamos 3 frases. Eu vou colocar as 3 aqui pra gente analisar pausadamente. Vamos lá. But it ain't about how hard you hit. Mas não é sobre o quão forte você é atingido. You hit. It's about how hard you can get hit. É sobre o quão rígido você pode receber o soco, receber a batida. Hit and keep moving forward. E continuar seguindo em frente. How much you can take.
o quanto você pode receber, quanto você é capaz de receber. Importante você entender que can não é só pode, quanto você pode, é o quanto você é capaz, o quanto você tem habilidade, o quanto você sabe, o quanto você consegue. Consegue é um verbo de resistência, o quanto você consegue receber, take. Se vocês assistirem um filme, vocês sabem que no final ele toma porrada pra caramba, e é realmente ele colocando esse ensinamento em prática, que não é sobre ele vencer, é sobre ele continuar tomando porrada e continuar lutando e continuar seguindo em frente. É uma mensagem maravilhosa pra vida, né? Então, how much you can take, o quanto você pode receber, and keep moving forward, e continuar seguindo em frente. And keep moving forward. That's how winning is done. That's how winning is done. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, sabe como é que fica? Isso é como vencer é feito. Não funciona, né? Aqui significa o seguinte, significa que a maneira como algo é feito leva ao sucesso ou à vitória. É uma afirmação aqui que sugere que a abordagem ou a estratégia utilizada é eficaz e leva a resultados positivos. Então, em que contexto que você vai ver isso aqui? Muitas vezes é usado para enfatizar a importância do esforço, da determinação, escolhas certas no caminho para alcançar o objetivo certo. E aqui o que ele está dizendo? É como se fosse... É assim que se vence. Entendeu? É assim que a vitória é feita. Isso é que é vencer. É uma frase desse nível de efeito. É isso que é vencer. É assim que se vence. That's how. Isso é como. Winning, vencer, is done, é feito. É como se você estivesse dizendo... É assim que a vitória é feita. É assim que o vencer é feito. Ao pé da letra é isso. É assim que o vencer é feito. É assim que você vai vencer. É assim que se vence. Então você tem aí vários modos de frases para você adaptar. Eu diria dessa forma. É assim que você consegue vencer. É assim que você vence. That's how winning is done. Forward. That's how winning is done. 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 Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Preste muita atenção nisso aqui, ó. Now, if you know, agora se você sabe what you're worth, o que você é. E aqui é importante você entender uma coisa, tá? Quando ele fala what you're worth, tá? Esse termo worth, gente, é uma das formas de você utilizar ele dizendo o quanto você vale. Essa frase what you're worth é o que você vale. É como se fosse assim, se você sabe o seu valor, agora se você sabe o que você vale, certo? E é assim que a gente usa mesmo, verbo to be mais worth, para dizer o ato de valer. Então, agora se você sabe o seu valor, now if you know what you're worth, agora se você sabe o seu valor, agora se você sabe o que você vale, then, então, go out, saia, go out, aí mais um phrasal verb para você anotar aí na sua lista. Then go out, e saia, and get what you're worth. E ganhe, conquiste. Agora é get de pegar, obter, alcançar. Na maioria das vezes get tá trazendo esse sentido de alcançar, chegar, conquistar. Então agora se você sabe o que você vale, então saia e vai atrás do que você vale. Literalmente atrás do que você merece. É como se fosse assim, ó, agora se você sabe o seu valor, então vai atrás do que você merece. Seria algo nesse sentido. Agora se você sabe o seu valor, então vai atrás do que você merece. Entende? Você vai ter que adaptar para algo nesse sentido, senão vai ficar um pouco esquisita a frase, né? Vamos ouvir então mais de uma vez aqui e vamos para a próxima. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. Eu quero que você preste atenção nas conexões. Now if you know what you're worth, then go out and get. Then go out and get. Ele junta go out com and com get. Go out and get. Go out and get. Preste atenção aí, ó. Mais uma vez. Winning is done.
Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. E aqui ele fala o seguinte, presta atenção. But you gotta be willing to take the hits. But you gotta be... Mas você tem que... Esse contexto você tem que ler tudo, né? But you gotta be willing. Significa mais você tem que ter disposição. But you gotta be willing. Então, presta atenção aqui, ó. But, mas. E depois ele fala, you gotta be... você tem que ser. E aí é importante que willing carrega o sentido de disposto. Então, mas você tem que estar disposto. But you gotta be, mas você tem que estar willing. Disposto. Então, verbo to be, ser ou estar, but you gotta be, mas você tem que... Você vai entender sempre que gotta é um sentido de algo que você tem que estar, tem que fazer. Então, você usa gotta, é uma contração mesmo. Got to. Então, you gotta be, mas você tem que estar willing, disposto to take the hits. Você tem que estar disposto a receber os socos. Certo? Você tem que estar disposto a receber as batidas. Você tem que estar disposto a tomar pancada. But you gotta be willing to take the hits. Mas você tem que estar disposto a tomar soco, a tomar pancada. É isso que ele tá falando. Get what you're worth, but you gotta be willing to take the hits. And not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Olha, aqui temos uma frase um pouco maior. Ele fala o seguinte aqui na sequência, ó. And not pointing fingers. E não apontar dedos sem, dizendo... You ain't where you wanna be because of him. Que você não está onde você quer estar. You ain't where you want to be. Que ele fala wanna be, né? Ele junta want to e vira wanna. Vou deixar aqui para você escrever no seu caderno. Lembre-se que want to você pode abreviar para wanna, principalmente na pronúncia. Então, ele fala ali, se eu não me engano, wanna be. You gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him. É isso aí. And not pointing fingers saying you ain't where you wanna be. E não apontando dedos dizendo você não está onde você quer estar because of him, por causa dele, because of him, por causa dele. Or her, ou dela, por causa dele, ou dela, because of him, or her. Or anybody. Or anybody, ou qualquer pessoa. É como se fosse assim, ou quem quer que seja. Então, and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Então, não apontando dedos, não apontar dedos dizendo você não está onde você quer estar por causa dele ou dela ou de quem seja. Him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. Pesado, né? Cowards do that and that ain't you. Covardes fazem isso e isso não é você. E esse não é você. Você pode traduzir dessa forma. Cowards do that and that ain't you. Covardes fazem isso e você não é assim. E esse não é você. And that ain't you. E no final ele diz: You're better than that. Você é melhor que isso. You're better than that. Você é melhor que isso. Vamos ouvir de novo essa frase aqui, que é bem pesada, né? Or anybody. Olha aí. Cowards do that and that, buddy. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. Preste atenção. I'm always gonna love you significa eu sempre vou amar você. Eu sempre vou te amar. Lembra que eu falei que você sempre usa gonna com o verbo to be antes? Aqui no caso ele usou o verbo to be, mas também usou o advérbio de frequência always. I'm always gonna love you. Eu sempre vou amar você, eu sempre vou te amar. E quando ele fala no final ali, no matter what, ao pé da letra significa não importa o que. É como se fosse não importa o que aconteça. Poderia ser no matter what happens. Poderia usar o verbo acontecer ali, mas não foi usado. Mas já carrega esse sentido. Eu sempre vou te amar, não importa o que aconteça.
I'm always gonna love you no matter what. I'm always gonna love you no matter what. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. Ele complementa depois, ó. No matter what happens. Não importa o que aconteça. You're my son, you're my blood. You're my son, you're my blood. Você é meu filho, você é meu sangue. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. You're the best thing in my life. Você é a melhor coisa na minha vida. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. E aqui muito pesada essa frase também, ó. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Quando ele começa dizendo but until, significa mas até. You start believing, você começar a acreditar. In yourself, em si mesmo, you ain't gonna have a life. Você não terá uma vida. E aí, mais uma vez, isn't, representando aqui aren't. You aren't gonna have a life. Então, você não terá uma vida. Mas até você começar a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. Poderia até ser traduzido aqui de modo condicional. Você poderia até adaptar para um formato do tipo, mas se você não começar a acreditar em si mesmo, você não vai ter uma vida. Você pode fazer isso, tá? Mas ele não está dizendo se. Então, mas até você começar a acreditar em si mesmo, você não vai ter uma vida. Você não vai ter uma vida até você começar a acreditar em si mesmo. Entendeu o sentido da frase? É diferente de falar, mas se você não acredita. Não, é mas até. Significa que em algum ponto ele vai acreditar, né? Vai começar a acreditar. But until you start believing in yourself. E uma coisa muito comum é que você sempre vai ver but com uma palavra que começa com vogal e ser unificado. But until. É igual quando você fala but I like, mas eu gosto. But until, mas até. Mais uma vez, voltando. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. É isso aí. You ain't gonna have a life. Ain't, não tem o T na pronúncia. You ain't gonna have a life. Gonna have a life. E aí você junta have com a, have a life. You ain't gonna have a life. Until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. É isso aí, meus amigos. Chegamos na última frase dessa cena. Você que ficou aqui comigo até o final, a aula ainda não acabou, tá? Comente aí, ó. Eu termino tudo que eu começo. Ok? Então, don't forget to visit your mother. Não esqueça de visitar a sua mãe. Don't forget to visit your mother. Don't forget to visit your mother. Don't forget to visit your mother. Percebam os T's sutis. Don't forget to visit your mother. Você não vê don't forget to visit your mother. Não, você vê tudo mais sutil. Don't forget to visit your mother. Não esqueça de visitar a sua mãe. E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu falo mais uma, mas na verdade é só a primeira dessa jornada do Bora Começar no Inglês. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de finalizar aqui, antes de nós assistirmos essa cena sem legendas, eu tenho uma surpresa aqui para passar para vocês também, tá? Porque nós fizemos uma redublagem dessa cena com uma dica motivacional para você. Eu não quero que você saia daqui antes de assistir, ok? Mas eu quero falar para você aqui que tá aqui comigo nessa aula de hoje, aqui ao vivo, preste muita atenção. Que essa cena aqui de motivação não seja apenas uma cena para você estudar, assistir, entretenimento, curtir, achar legal, bacana, pá. Não. Eu quero que você traga isso aqui para sua vida, né? Que você leve esse ensinamento, que você leve essa fala, essa frase que, tudo bem, foi escrita por um roteirista, foi atuada e tudo mais, mas carregue isso aqui para sua vida.
Entenda que nada vem fácil, tudo realmente requer esforço, sacrifício. E realmente, a gente está lidando aqui com uma parada que é desafiadora, que é aprender inglês. E sim, aprender inglês, eu falo pra vocês que estão aqui nessa jornada comigo do Bora Começar no Inglês, eu desafio todos vocês que estão aqui comigo, não fiquem apenas no YouTube. Encontre um professor para te ajudar. Um método sequencial gradativo para você aprender inglês. Você aprender de maneira aleatória no YouTube vai te custar anos. Anos de aprendizado, porque tem muito conteúdo aí que é muito aleatório. Aqui no canal mesmo tem muita coisa que é muito aleatória. Então eu recomendo sim você ter um conteúdo sequencial. Você ter um conteúdo sequencial, você ter acompanhamento, você ter um lugar onde você pode tirar dúvidas, ter suporte todos os dias, alguém para te guiar, para te corrigir, para te mostrar o caminho. Tudo isso faz parte, tá? Eu não cheguei onde eu cheguei hoje sozinho, esquece. Eu não aprendi tudo que eu sei assistindo vídeos no YouTube. Não, eu me sentei com vários professores, vários mentores, eu treinei pra caramba. Eu sofri muito pra desenvolver o meu listening, porque eu achava que tudo ia vir fácil. Eu achei realmente que eu ia treinar a minha fala só escrevendo, lendo texto. Não, não vai, você precisa treinar, você precisa estar em ambientes de treino. É isso aqui, o mundo não é um grande arco-íris, tá? Aprender inglês não é um mar de rosas. E pra gente finalizar essa aula, nós vamos assistir essa cena sem legendas. Eu quero que você comente aqui o quanto que você consegue entender agora no final da aula de 0 a 100%. Ah, Murilo, eu sinto que algumas coisas eu ainda não consigo entender. Então o que você vai fazer? Você vai assistir essa aula mais de uma vez. Ponto! Eu não aprendi a maioria dessas palavras aqui assistindo elas uma vez. Não, você vai ter que assistir mais de uma vez mesmo. Principalmente se você está começando no inglês e você nunca estudou inglês na sua vida. Escreve, anota... Mas olha, entenda, isso aqui é uma aula com um conteúdo muito aleatório, muitas expressões, muitos phrasal verbs. Ninguém começa no inglês estudando isso, entende? Por isso que é importante você ter um conteúdo sequencial, alguma coisa básica para você começar do zero. Se você tá começando do zero, você tá começando direto com essa aula, vai ser mais difícil sim. Tem um nível, tem uma escada para você subir aí. Não tente pular os níveis, avançar. Vai no seu tempo, cada pessoa aprende, assimila de um jeito único. Você vai aprender, só que você não pode cair no ponto de desistir. Você precisa se manter na rota certa. Muito mais importante do que você aprender rápido é você estar na direção certa. Mas sem enrolação, né? Bora assistir essa cena sem legendas? E aí a gente já conversa. You ain't gonna believe this. Well, you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. É
isso aí, my friends! Finalizamos essa aula de hoje! E como prometido, tá? É o seguinte, amanhã estaremos aqui ao vivo às 8h30 novamente para analisar mais uma cena de filme, uma cena de série ou um trecho musical. Um dos três, tá bom? Só que é o seguinte, para te motivar a estar comigo nessa jornada do Bora Começar no Inglês, quero que você entenda uma coisa, tá? Você só começa de verdade no inglês quando você sai do conteúdo aleatório. Enquanto você estuda de maneira aleatória, você ainda não começou no inglês. Então eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó. Preste muita atenção. Você não vai acreditar, mas eu escrevi bem aqui que esse ano você se tornaria fluente no inglês. Que esse ano você iria se dedicar mais do que qualquer um. E você começou bem, estudando. Foi maravilhoso ver você estudar, foi um privilégio. E aí chegou a hora de você praticar o inglês falando e você foi bem. Mas em algum ponto desse percurso, você parou. Você deixou de praticar. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizer que você não consegue. E quando chega no verbo to be, você procura algum método pra culpar, como uma sombra. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda. Tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda. Se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar. Quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar, mas tem que ter disposição para praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor que isso. Você não pode parar na primeira dificuldade. Não importa se é difícil. Você só não pode desistir. Inglês é a melhor coisa da vida. Mas se você não se dedicar em estudar, você não vai ter uma vida. Não se esquece de estudar hoje. É isso aí pra você que queria assistir Rocky Balboa com a voz do Teacher Murilo, a voz motivacional do Teacher. Tá aí. Quero que você nos acompanhe também lá no grupo do WhatsApp. Eu vou enviar, tá? Esses 3 vídeos lá no grupo, tá? A cena com legenda em inglês, a cena sem legendas e esse vídeo motivacional para você não desistir em hipótese alguma. Lembre-se, aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, duro, mas se você praticar todos os dias, se você treinar todos os dias, você vai chegar lá. Muito obrigado pela sua atenção. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário aqui embaixo. E você que quer já dar o passo hoje de começar a construir a sua fluência, eu quero deixar aqui o recado para você, tá? Importantíssimo você saber que as inscrições estão abertas com 50% off. O desconto da Black Friday está ativo. E sim, você pode se inscrever no meu curso do zero à fluência e começar hoje a construir a fluência de maneira sequencial, gradativa, com o meu acompanhamento e meu suporte para te ajudar todos os dias. Você que quer conhecer a plataforma da jornada do zero à fluência, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, clique no link e se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, me siga no Instagram, teacher.murilo, me chame lá, mande uma mensagem pra mim, vai ser um prazer mandar um áudio pra você explicando tudo o que você precisa saber sobre a plataforma da jornada do zero à fluência, um dos maiores cursos de inglês do Brasil. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. Bora começar no inglês? Você tem o sonho de falar inglês fluentemente?
dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar, as inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Para começar, preste muita atenção como que o curso é estruturado. O site do curso é semelhante à plataforma da Netflix. Tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da seguinte forma, olha só. Assim que você se inscreve, você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira, com todas as aulas do curso, podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada. Você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana, por dia. Todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo, com atividades em PDF para baixar, e além disso, em todo tempo, tem uma porcentagem aqui no canto direito da página, que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado. Você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular, através do aplicativo do curso. Dá só uma olhada, cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula. Além disso, você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no Telegram, exclusivos apenas para quem está dentro do curso. Lá você poderá praticar o seu inglês, tirar dúvidas comigo e com o meu time. Essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo, sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a construir a fluência progressivamente. Em cada aula do curso você será conduzido a aprender, repetir, praticar e aplicar, construindo uma familiarização constante com o idioma e principalmente não ficando preso nas regras, nas teorias gramaticais, mas fazendo você de fato desenvolver a sua fala e a sua compreensão. O objetivo aqui é te conduzir a dominar a comunicação essencial do inglês com centenas de exemplos da vida real, levando você a estudar de fato aquilo que você vai enfrentar e vivenciar na prática. Tudo isso através de uma jornada prazerosa de estudo, conduzindo você a imergir no inglês dia após dia. E eu não estou falando aqui de uma fórmula mágica, de uma fórmula secreta para você aprender inglês. Não, de forma alguma. Eu estou falando aqui sobre uma jornada que vai fazer sim você enfrentar, encarar o desconforto, construir uma jornada na disciplina através de muito envolvimento, constância, mas que não vai fazer você ficar apenas patinando nas regras gramaticais. Aqui você vai aprender de fato a dominar o inglês da vida real. E principalmente, como eu sempre falo, o meu objetivo é fazer você dominar as 4 habilidades do inglês. Você lembra delas? Ler, escrever, ouvir e principalmente falar. Você que deseja começar a aprender o inglês da vida real, a dominar a comunicação, a se desenvolver de fato, não ficar só estudando regras. Nesta jornada você vai para o campo da vida real. Você vai dominar o presente, o passado, o futuro. Você vai aprender a criar frases, criar perguntas, criar respostas. Tudo isso com naturalidade e espontaneidade. Não só aprender, mas se desenvolver ao costume, ao simples fato de se familiarizar com a língua inglesa. Chegou a hora de você começar a construir a sua fluência. E detalhe, esse curso não é apenas para você que está começando no inglês. Ele é tanto para você que está no nível básico, intermediário ou nível avançado. Nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada. E muito mais além do que trabalhar nivelamento, eu quero fazer você falar inglês, dominar o inglês da vida real. Este é o objetivo desta jornada. Portanto, pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou. Você que quer ressignificar o modo de aprender,
começar a construir uma jornada diferente, alcançar novos níveis, desfrutar de novos resultados. Essa jornada é para você que quer destravar o seu inglês de fato. Já dizia Albert Einstein, é loucura você esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E como também dizia Henry Ford, nada é tão difícil se você dividir em pequenas partes. Dentro dessa jornada você vai aprender no passo a passo, um passo de cada vez por dia, sem peso, sem crise, sem enrolação, mas direto ao ponto, simples, objetivo. Seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida. E eu quero ser o seu último professor. E como eu sempre digo, uma longa jornada em direção à fluência começa com o primeiro passo. E chegou a hora de você dar o seu primeiro passo. Clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção à fluência. Let's go? Bora!